Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Para alguns, é resultado de oração isso aqui. Apocalipse, capítulo 1. Não, nós não vamos começar uma série em Apocalipse ainda, aqui na igreja. Hoje apenas uma mensagem no primeiro capítulo do livro. Aproveitando esse momento no qual nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu quero falar hoje sobre uma vez em que Jesus apareceu ressurreto para mostrar para a sua igreja o que significa ele estar vivo do jeito que ele está hoje, para a igreja que sofre, para a igreja que vive, para a igreja que ainda existe até hoje. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, do 9 ao 20, nos diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão rica, tão maravilhosa, que desafia a nossa mente e o nosso coração. Mas nós pedimos, Pai, que por meio do teu Santo Espírito, nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos dela hoje, Pai. Que o Senhor guarde nosso coração a beleza da tua palavra, a beleza de Cristo, e que a pessoa de Jesus possa nos impactar mais uma vez esse dia, e que ele possa ser o sentido, a razão, a raiz de toda a nossa ação nessa vida que vivemos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse aqui é um texto que me assombra, porque eu já preguei ele umas 4 vezes desde que comecei a pregar, e toda vez que eu preguei achei que uma vez ia ser pior do que a outra. Espero que essa não seja tão ruim como as outras. Mas esse texto, eu admito que foi por um erro meu, muitas dessas vezes, um erro de interpretação do texto. Se você prestou atenção na leitura, você percebeu que não é um texto nem um pouco fácil. É um texto cheio de cores, símbolos, formas, elementos simbólicos que apontam para várias direções diferentes. Em cada vez que eu tentei pregar esse texto, o que eu quis fazer é apresentar como se fosse uma receita de bolo, um grande dicionário teológico, o que cada cor, o que cada símbolo, o que cada detalhezinho aponta para lá e para cá no Antigo e no Novo Testamento. E é verdade, dá para fazer isso. É verdade que esse texto aqui aponta para várias profecias do Antigo e do Novo Testamento. É verdade que tem muitos símbolos aqui riquíssimos e ricamente trabalhados em toda a Escritura. E é verdade, poderíamos gastar horas estudando esses detalhes do texto. Mas existe um propósito no texto que por vezes nós esquecemos. Textos como esse e de vários outros da Escritura, como o sermão escatológico de Jesus, ou passagens com grande simbolismo, são desafiadoras para nós. Porque olhamos para ela e queremos entender seus detalhes, as minúcias. Mas o que significa os olhos de chama de fogo? Por que um pé polido como de bronze e não um pé com um sapato de bronze, ao invés do próprio pé polido? São detalhes que geram uma certa curiosidade e é legítimo pensar assim. Porém, textos como esse não foram escritos para saciar nossa curiosidade. Foram escritos para nos maravilhar com a pessoa de Cristo. E é justamente o que aconteceu com João.
aquele que viu, aquele que escreveu e aquele que recebeu essa palavra dessa forma poderosa. Por isso, estudar e entender esses detalhes é interessante e tem o seu lugar. Mas para uma pregação, para a sua vida pessoal, o mais importante é que esse impacto da imagem impacte a sua vida também. E é por isso que eu quero trabalhar o texto de uma forma um pouco menos minuciosa, mas não rasa. Eu quero mostrar para os irmãos aqui a beleza do nosso Senhor glorioso. Porque esse texto aqui vai nos mostrar, em 3 partes diferentes, justamente como que Jesus, ressurreto, vivo, em corpo glorioso hoje, impacta a vida da igreja, tanto no passado, como impacta hoje e impactará até a volta de Jesus. O texto de Apocalipse, não sabemos ao certo quando ele foi escrito, uns dizem que por volta do ano 70, outros por volta do ano 90. O ponto é, pelo menos 40 anos já tinham se passado desde a ressurreição de Jesus. A igreja já tinha começado a sua pregação, o livro de Atos inteiro já tinha acontecido, Pedro, João e outros apóstolos já haviam morrido a essa altura por conta da perseguição do Império Romano. Muita coisa já tinha acontecido. Muitas igrejas tinham se formado, fortalecido, plantado outras igrejas e plantado outras igrejas. Vários problemas tratados por Paulo em suas cartas já haviam sido recebidos, tratados e resolvidos a essa altura. A igreja tinha andado um certo caminho até aqui. O que acontece é que agora, por conta da perseguição do próprio Império Romano, a besta que emerge do mar, esse grande inimigo que persegue a igreja em todas as épocas, a força do Estado que tenta roubar o lugar de Deus, por conta desse grande inimigo, agora João, o último apóstolo vivo possivelmente nessa época, está agora exilado em uma ilha no meio do Mediterrâneo, na ilha de Patmos. O texto diz, no começo aqui, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João apresenta claramente que o motivo dele estar numa ilha do meio do Mediterrâneo não são férias, bem merecidas depois de tanto que ele trabalhou. Ele está preso numa ilha, exilado, justamente para que ele não pregue mais a palavra de Deus, justamente para que o evangelho de Cristo não seja mais difundido. E é engraçado como o mundo dá de cara no muro quando tenta parar Jesus Cristo. Porque quando o mundo tentou parar o apóstolo João, ele escreve a maior revelação de toda a Bíblia. O próprio livro de Apocalipse significa revelação. A gente costuma pensar na palavra Apocalipse, logo pensar em fim do mundo, catástrofes naturais e algo do tipo. Mas Apocalipse significa revelação. Uma revelação de uma boa notícia, de algo glorioso que está acontecendo por trás dos bastidores da história do mundo, mas que na hora certa vai entrar em palco e vai mudar tudo que existe. Por isso, meus irmãos, eu quero mostrar para você hoje, para mim hoje, relembrar isso hoje, depois de 2024 anos, que Jesus está vivo. Mas para João, isso ele também já sabia. Depois de 40, depois de 60 anos, como que a pessoa gloriosa e ressurreta de Cristo impactou João? E como que hoje, depois de 2000 anos, a gente olha para o mesmo Jesus e como que ele deve impactar a gente hoje? Porque é um fato, depois que a primeira vez Jesus apareceu, ele impacta uma pessoa, espera-se que aconteça algo de novo depois. Quando você olha para o momento que Jesus aparece para João aqui, você fica assim, uau! O cabelo, os pés, a roupa, o cinto, os olhos, são tantas coisas. Mas e agora que se passaram 2000 anos? Como que essa imagem, como que essa figura maravilhosa de Jesus impacta a gente hoje? Por isso eu quero falar em primeiro lugar sobre a voz de Cristo aqui no texto. O versículo de 9 a 11 vai nos mostrar como que a palavra de Jesus impactou João. Como lemos agora há pouco no versículo 9, ele estava onde? Na ilha de Patmos. Estava isolado, preso ali por conta da pregação do Evangelho. Mas o versículo 10 mostra outro lugar onde ele também estava. O versículo 9 mostra onde ele estava com o seu corpo. Onde João estava com o seu corpo? Em Patmos. Mas onde ele estava em espírito, no versículo 10? No dia do Senhor. E essa expressão estar no espírito, ela é entendida pelos comentaristas como um estado de profunda adoração. É como se João estivesse preso numa ilha como um prisioneiro, mas aquilo que fisicamente o impediria de viver e exercer seu ministério, não impedia ele de adorar. Estar em espírito no dia do Senhor é como se ele estivesse em um estado tão profundo de adoração e comunhão com Deus, que a ilha sumisse. Que aquele mar que separava ele da igreja que estava no continente não existisse mais. Como se agora tudo que existisse para João é ele e o trono da graça. Naquele momento, em espírito, João está adorando ao Senhor. E enquanto adora o Senhor, ele se encontra no dia do Senhor.
E essa é uma expressão riquíssima de toda a Escritura, que fala sobre justamente aquele dia em que Deus vai mudar a história do mundo. É aquele dia do acerto de contas, é aquele dia em que Ele reverte toda a história. Então o texto já começa nos mostrando que quando nós vivemos pela fé e nos apegamos de fato ao que Deus é e do que Ele fala que Ele é e que vai fazer, nós conseguimos transcender a circunstância na qual nós estamos. Por vezes a igreja passou por momentos em que olhava para a perseguição, para os leões, para o coliseu, para a perseguição política, para a censura, para várias coisas, se sentia tolhida e minimizada. Só que a igreja não deve olhar para essas coisas e se prender a essas coisas. É fato que a perseguição é terrível, é fato que existem limitações que nos entristecem. Mas quando a igreja é uma igreja adoradora, profundamente envolvida e apaixonada por Cristo, aquelas barreiras físicas e políticas naturais que tentam nos limitar, não nos limitam. Nós podemos estar presos em Patmos, mas no Espírito estaremos no dia do Senhor, vendo a ação de Deus, a mão poderosa de Deus agindo no mundo. O cristão não é movido apenas pela vista da ilha de Patmos, ele é movido pela fé no Deus que está agindo na história. E quando ele se encontrou nesse Espírito no dia do Senhor, o versículo 10 continua dizendo: ele ouviu por detrás dele grande voz como de trombeta. Eu não vou gritar aqui no microfone, mas você já ouviu uma trombeta? Não é o tipo de som que você ignora. É aquele barulho que você escuta e opa, de onde está vindo esse barulho? Mexe com a gente. É um barulho utilizado naquela época para a guerra. É um barulho que chama a sua atenção para algo urgente e poderoso que vai acontecer. Então João está adorando no dia do Senhor na ilha, esquecendo do mundo que o cerca, adorando apenas o céu que o rodeia em espírito, e naquele momento ele ouve uma grande trombeta. Imagina o susto de João. Eu não sei quantos de nós aqui espera que algo assim aconteça no momento de adoração. Você está cantando, você fecha os olhos, levanta as mãos, está na sua casa adorando, e de repente você não está mais onde você está. O seu quarto sumiu, a sua cama sumiu, o tapete debaixo dos seus pés que você sente com os seus dedos desaparece, e parece que você está em outro lugar. João parece que é transportado do seu espírito para agora a antessala do céu, e o próprio Senhor Jesus grita com uma voz bela de muitas trombetas por detrás dele, e diz o seguinte, versículo 11: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, e aí ele enumera as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são as 7 igrejas que vão receber as cartas do capítulo 2 e 3. Mas por que 7? Justamente porque elas representam a totalidade da igreja de Cristo. Escreve o que eu vou dizer para você agora, o que eu vou mostrar para você, para todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os lugares. A minha igreja precisa ouvir uma notícia urgente. E você, João, meu mensageiro, vai contar para eles o que você vai ver. E aí o versículo 11 nos diz que ele mostrou para João quais serão essas igrejas, e o versículo 12 mostra agora o João virando. E aí a reação de João é surpreendente. O versículo 12 nos diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi o quê? 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Como é esse semelhante ao Filho do Homem? Com vestes talares, uma veste comprida, cingido na altura do peito com uma cinta de ouro, um grande cinto de ouro aqui no peito de Jesus. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagine você olhando isso. Segura aquela curiosidade de querer entender o simbolismo. Imagina você ouvir uma voz poderosa como de muitas águas, uma trombeta que te tira do sério, você está em um estado quase de êxtase, e quando você vira para olhar, você vê um homem que brilha mais do que o sol, com uma roupa diferente de todas as outras, com um cinto de ouro, olhos pegando fogo, imagina a chama no lugar dos olhos, um cabelo branco como a neve, uma espada saindo da boca. É algo assustador de se imaginar. Pés brilhantes como de bronze. Qualquer um de nós olharia para aquilo e ficaria assim: meu Deus do céu. A gente ficaria assustado. E é para assustar mesmo. Porque imagina ver isso, você está sozinho numa ilha, isolado da humanidade, isolado da igreja, isolado do mundo. Você está ali tratado como um inimigo público, no meio do nada. Mas aparece um homem para você, e um homem assustador. Mas é um homem assustadoramente maravilhoso, assustadoramente apaixonante, assustadoramente perturbador, e ao mesmo tempo nos cativa para perto dele.
Por isso que fica preocupado com os detalhes do simbolismo é interessante, mas não esqueça, olha o que isso fez com João. O versículo 17 diz: quando o vi, caí aos seus pés como um morto. E a gente aqui querendo fazer um tratado de teologia sistemática em cima disso. Olha como o nosso coração não entende as coisas. Jesus aparece, e o que a gente quer fazer? Eu quero entender os mínimos detalhes. Tem tempo para isso depois, afinal ficou escrito para a gente poder fazer isso. Mas imagina o impacto. O que essa beleza de Cristo impacta João? É isso que tem que pegar a gente em primeiro lugar. É isso que a ressurreição de Cristo deve representar para nós em primeiro lugar. É o impacto de uma pessoa, mais do que um grupo de conceitos teológicos que podem e devem ser estudados posteriormente. Jesus Cristo é uma pessoa. Ele é um ser, ele é real, ele é físico, ele é visível, ele é tangível. Ele está no mundo, no espaço, em algum lugar. Jesus é real. E quando olhamos para um Senhor real, vivo e ressurreto, nós não podemos nos perder em mera curiosidade. Nós devemos ser impactados por essa pessoa. Nós esquecemos disso. A pessoalidade é uma das doutrinas mais lindas da Escritura. Deus poderia salvar a humanidade de várias formas se Ele quisesse, mas a única forma que Ele encontrou é a forma de fazer seu Filho virar homem e encarnar nesse mundo. Deus, a sua infinita sabedoria, quando criou o universo como criou, Ele criou desse jeito, de um jeito em que você, ser humano, precisaria de um outro ser humano para te salvar. Eu já disse em outros momentos, em outras pregações, Jesus tinha que ser humano, porque senão o sacrifício dele não valeria por você. E penso que isso não custou para Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, se fez um bebê, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, passou por tudo que passou na vida dele, viveu uma vida de obediência perfeita à lei de Deus, como um perfeito israelita, vai até a cruz, carrega o seu pecado, a sua vida, a sua morte, morre no seu lugar, ressuscita depois de 3 dias preso numa sepultura. Ele faz tudo isso com um corpo. Ele faz tudo isso no tempo, no espaço, na materialidade. Jesus andou nessa terra maldita e Ele redimiu essa terra maldita. O corpo de Jesus importa. E Ele, depois de ressuscitar, não virou um fantasma, uma essência etérea que está flutuando pelo espaço, uma ideia em nossos corações. Quando o texto diz que Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou de fato em corpo, não apenas nos nossos corações pela fé. Jesus de fato é um homem vivo, com sangue, a gente não sabe exatamente como funciona um corpo glorioso, mas que circula em suas veias. Jesus tem um corpo que, se ele fizer assim, ele puxa oxigênio e entra num corpo glorioso, não sabemos como isso funciona. Jesus é glorioso, é maravilhoso. E o que ele mostrou para João naquele momento, naquela ilha, não foi um conceito teológico, foi uma pessoa. Quando Jesus quis te salvar, ele encarnou, virou ser humano. Quando ele quis demonstrar o seu amor ao máximo, ele subiu naquela cruz com o corpo, foi pregado no seu corpo, humilhado no seu corpo, morto no seu corpo, por você. Mas e agora? Séculos, milênios depois que tudo isso já aconteceu, como ele demonstra que ele ainda é o nosso Senhor? Com o corpo. Ele, em corpo, apareceu para um homem sozinho numa ilha. A gente esquece disso. A gente costuma pensar em Jesus porque não o vemos com nossos olhos e não fazemos muitas questões, às vezes, de olhar para Ele pela fé e tratamos Jesus como apenas um conceito. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é Deus, mas esquecemos que Ele existe de fato com o corpo. O corpo de Jesus é importante hoje, porque isso mostra a empatia e a pessoalidade dele também. Imagine isso no lugar de João, idoso, sozinho, numa ilha. E depois de 40 ou 60 anos, o seu melhor amigo aparece na ilha para ficar com você. Aparece lá para João. E a primeira reação de João, depois de 30, 40 anos, é olhar e desmaiar. Ele não conseguia lidar com tanta beleza, com tanta glória, com tanta majestade diante dele. E ele simplesmente cai como morto. E a gente pensa que a gente ficaria ali querendo estudar a beleza dos simbolismos da pessoa de Cristo. Se João, que era João, que conhecia Jesus Cristo melhor do que ninguém, talvez o melhor dos 12 apóstolos que conheceu Jesus Cristo, desmaiou diante de ver ele na sua glória, imagina a gente querendo entender os mínimos detalhes da sua beleza aqui. A primeira coisa que Jesus tem que fazer com a gente é nos impactar, porque Ele está vivo com um corpo glorioso. Mas olha a continuação desse texto. Versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. E o que Jesus faz com pessoas que caem como mortas diante dos seus pés? Pessoas que são impactadas com essa pessoa, ao invés de querer escrever um tratado de teologia sistemática, o que de novo não tem nenhum problema querer estudar essas coisas, mas
João se impactou e desmaiou. O que Jesus faz? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Se Jesus não fosse real, físico, encarnado, corpóreo ainda, como que ele poderia acordar aquele homem desanimado? Então João, desmaiado no chão, talvez chorando, gemendo de medo, a gente não sabe exatamente em que estado que ele ficou aqui, mas Jesus vai até ele, aquele Jesus que assustou e que desmaiou João, agora vai, encosta no ombro dele e fala: amigo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Esse é o Jesus que tocou em João. Perceba, o texto aqui não está se preocupando ainda em explicar essas coisas, mas ele está nos mostrando esse Jesus glorioso, que só para a gente entender um pouco daquelas figuras, ele tem santidade, essa ideia do cabelo e do seu rosto branco. Ele tem justiça, os seus pés de bronze é para pisar e esmagar os seus inimigos. Os seus olhos de fogo perpassam todas as aparências humanas, ele sabe julgar com retidão e perfeição. Ele conhece a verdade das coisas, não as aparências. Ele tem uma cinta na altura do seu peito, mostrando que ele está pronto para fazer o que for necessário. Ele não tem roupas prendendo suas pernas. Ele sabe se vestir bem para agir e para trabalhar. E aquilo que prende ele para trabalhar não é um mero trapo sujo e suado, mas é uma cinta de ouro, porque ele é digno e poderoso. Esse Jesus que está agindo agora na vida de João é um Jesus que tem uma palavra poderosa que sai da sua boca e que derruba reinos e que muda o coração de pessoas e transforma todas as coisas. Esse Jesus que aparece, ele é glorioso, poderoso para julgar, santo e cheio de poder. Esse Jesus poderoso e glorioso, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tocou em um homem. Pessoas assim, pessoas com grande dignidade, a gente tem a impressão de que não vão chegar nem perto da gente. Mas Jesus chegou para um homem idoso, fraco, sujo numa ilha, tocou no ombro dele e falou: não tenha medo. É para isso que Jesus usa a sua glória. Não é para assustar o João, ainda que isso tenha acontecido. Jesus usa toda a sua glória, beleza, justiça, poder para julgar, para salvar, para vindicar o seu povo, usa tudo isso para consolar, para cuidar dos fracos. João estava preso e sofrendo. A igreja, durante todo esse tempo, desde a ressurreição de Cristo, passou e vai passar ainda por muito sofrimento até a volta de Jesus. A igreja vai sofrer, a igreja sofre hoje, você sofre hoje. Nós não vivemos num mundo perfeito ainda. Só que o Jesus glorioso, poderoso, cheio de autoridade para julgar, salvar e agir nesse mundo, ele usa tudo que está ao seu alcance hoje para consolar a sua igreja. E aí talvez a gente poderia falar: Jesus, eu não queria isso. Ao invés de vir me consolar, eu queria que você matasse logo os inimigos. Eu queria que o Senhor logo julgasse, trouxesse o juízo final e acabasse com tudo. Mas aí a gente querendo ser mais sábio do que Jesus. Ele se mostrou com toda essa capacidade, mas usou toda essa capacidade para consolar e estimular a sua igreja. Estimular João a continuar no caminho, sabendo que ele que tem autoridade para julgar, para agir, tem santidade perfeita e poder, ele vai fazer isso na hora certa. E o que para hoje nos basta é o que ele disse para João: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, não vai ter nenhum outro depois de mim. Eu sou o começo e o fim da história. Aquele que começa o Gênesis e aquele que termina o Apocalipse sou eu. Aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus não morre mais. Ele pôs um fim na morte. Com a sua morte, como diria o puritano John Owen, houve a morte da morte na morte de Cristo. Na morte de Jesus, a morte morreu. E nós não precisamos mais temer essa morte, porque Jesus já venceu ela definitivamente. É fato que você ainda nessa vida vai passar pela morte física. Só que a sua morte física hoje não é mais uma pena que você tem que pagar porque é um pecador. Hoje ela é apenas uma consequência de ser corpóreo, fraco e limitado. Hoje, se você crê em Jesus e morre, você não vai para o inferno. Você é perdoado porque Jesus já morreu a sua morte. E por isso que você hoje pode viver sem medo, porque Jesus morreu por você. Ele viveu por você e hoje vive glorioso à destra de Deus por você também. E ele diz no final do versículo 18 que ele tem as chaves da morte e do inferno. E alguns criaram uma ideia absurda, que não tem nenhum respaldo bíblico, de que ele foi ao inferno e pegou a chave do diabo. Em nenhum lugar da Escritura ensina isso. O diabo não tem chave de nada.
O diabo não manda no inferno, o diabo não é dono do inferno, o diabo vai sofrer no inferno. O inferno foi criado para punir o diabo, e não para o diabo governar. O diabo nunca teve chave nenhuma de morte, do Hades, do Sheol, do que for. O diabo não tem essa autoridade. Jesus tem a chave. Ele não tomou, não conquistou, ele não pagou um preço para o diabo para conquistar isso em nosso lugar. Ele sempre teve essa autoridade. Por isso que ele fala para João: João, não tenha medo. O inferno, a morte, o juízo, me pertencem. Nada escapa das minhas mãos. O diabo não tem poder sobre a igreja, Roma não tem poder sobre a igreja, o Estado não tem poder sobre a igreja, nada tem poder sobre a igreja. Eu tenho essa autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E aí ele dá a sua última ordem, versículo 19 a 20. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus termina agora com uma última ordem para João. João, você me viu, você ficou impactado com a minha pessoa, você recebeu o consolo da minha parte, agora que eu te tratei, vamos cuidar da igreja. E eu quero que você escreva, João, para toda a minha igreja, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu ainda vou fazer. E ele explica para João um mistério que ele não tinha entendido. Parece que o restante de João até tinha entendido, o cabelo, os olhos e os pés. Mas e essas estrelas e os candeeiros? E Jesus explica: as estrelas na minha mão são os anjos que cuidam das igrejas. Tem alguns que vão dizer que esses anjos são mensageiros, são pregadores. Só que em todo o livro de Apocalipse o termo é utilizado para seres celestiais. O que dá a entender, com base também em 1 Coríntios, que Jesus coloca anjos para cuidar das igrejas. Tem um anjo que cuida aqui da freguesia do Ó, não sei se você sabia disso, que possivelmente assiste todos os cultos aqui com a gente, que participa aqui com a gente. Pelo menos um anjo está aqui cuidando da gente. Jesus usa anjos, julga eles também, é claro, se eu faço seu trabalho direito. Mas existem anjos cuidando das igrejas. E também, além disso, são 7 candeeiros. Candeeiros são aqueles castiçais com várias hastes, cada um deles simbolizando as 7 igrejas. Qual que é o ponto dessa passagem? Eu tenho no meu controle a autoridade sobre as igrejas através desses anjos, e eu tenho o conhecimento das igrejas, porque eu passo por meio delas. Nenhuma igreja é desconhecida para mim, nem as menores de bairro e nem a igreja presbiteriana de Pinheiros, que é conhecida de todo mundo. Eu conheço todas as igrejas, as maiores, as menores, de periferia e do classe alta. Eu conheço todas as igrejas, eu conheço a situação de cada uma, eu tenho anjos em cada uma, prestando contas de tudo que acontece lá. Eu conheço a realidade do meu povo. E Jesus termina então essa primeira passagem aqui do Apocalipse nos mostrando justamente isso. E é com isso que eu quero caminhar agora para algumas aplicações para a nossa vida. Jesus se mostra para João naquele momento para consolar. O corpo glorioso de Jesus após a sua ressurreição não é uma ideia abstrata, é real, é físico. Aquele corpo glorioso de Jesus desmaiou João. Aquele corpo glorioso de Jesus levantou João. Aquele corpo glorioso de Jesus conhece a sua igreja e está aqui hoje também. Jesus está conosco, ele disse isso em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito está conosco, Jesus está conosco todos os dias. E nós não podemos esquecer disso. Quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu já disse no domingo passado, nós não celebramos a Páscoa, né? A Páscoa é uma festa judaica. Nós celebramos a ressurreição de Cristo. Celebramos que este homem viveu, morreu e ressuscitou. E por meio da vida de Jesus Cristo, a vida que não acaba mais, Ele agora está transformando todas as coisas. Pela manhã eu disse algo que assustou alguns pelo jeito, de que a gente não vai morar no céu. O céu é apenas temporário, ele é apenas um estado no qual a gente vai esperar até Jesus transformar esse mundo e os nossos corpos, então ressuscitaremos. E nós veremos esse novo céu e nova terra. Quer ver uma outra coisa que a gente entende errado? A gente olha para a ressurreição de Jesus e pensa que é só para a gente não ter medo de morrer. Que se Jesus ressuscitou é porque um dia eu vou ressuscitar. E é verdade isso. É uma verdade maravilhosa. Mas não é só isso. A gente foca em algumas partes muito individuais e utilitárias para a gente da doutrina, apesar de verdadeiras. O fato de Jesus ser ressurreto e glorioso, se apresentar desse jeito para a igreja, e não apenas para o João, porque ele quer que a igreja inteira saiba o que o João viu, por isso que ele mandou escrever, e tem um propósito de nos inspirar a viver a vida ressurreta aqui e agora. Se você ler todo o Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, olhando para o aspecto da ressurreição e como ela nos impacta, você vai perceber do que eu estou falando aqui. Jesus não ressuscitou apenas para, é isso também,
Não é apenas para que você espere que um dia você vai sair da sepultura um dia, ter o seu corpo ressurreto e ter então a sua alma e seu corpo unidos novamente de uma ressurreição final. Não é só para isso, é para isso também. Mas a ressurreição de Jesus é para que você agora, enquanto essa ressurreição não acontece, já viva uma vida hoje no poder da ressurreição de Cristo. Uma vida nova, uma vida cheia do poder da ressurreição de Jesus. É o que a gente leu agora na liturgia em Colossenses 3. Paulo fala, se Jesus ressuscitou, olhai as coisas do alto, procurai as coisas do alto. Se Ele está no alto, as suas coisas gloriosas estão no alto, você hoje deve ver a luz das coisas do alto. Nós devemos olhar para esse corpo ressurreto de Jesus e pedir desse poder em nossa vida. Quando João está aqui passando por esse momento de isolamento, ele deveria olhar para o poder vivo de Jesus, essa vida que não acaba mais, e não desistir no final de sua caminhada. Ele poderia pensar, mas eu já sou idoso, já estou numa ilha aqui no meio do nada, eu vou morrer mesmo, para que eu vou fazer mais? Para que eu vou trabalhar mais? E aparece um Jesus com vida que não acaba, mostrando para ele, tem muita coisa para fazer, João. Escreve, estimula, orienta, conduz a igreja. Jesus está nos mostrando hoje, com o seu corpo glorioso e ressurreto aqui desse texto, que Ele tem muita coisa para fazer através da igreja hoje. Afinal de contas, nós somos corpo de quem? De Jesus. E que corpo Jesus tem? Um corpo glorioso. Nós somos parte desses pés polidos, desses olhos como chama de fogo, com esses cabelos brancos como a neve. Nós devemos refletir não mais apenas aquele Cristo humilhado que foi sepultado numa sepultura. Nós devemos agora refletir o Cristo glorioso. Nós não refletimos como corpo a igreja, o corpo da sepultura. Nós refletimos o corpo ressurreto da ressurreição de Jesus Cristo. Nós devemos refletir esses elementos aqui do texto como igreja. A santidade de Cristo, o poder de Cristo, o serviço de Cristo, a santidade de Cristo, o juízo de Cristo sobre esse mundo. Nós devemos representar esse corpo glorioso. O problema é que nós pensamos que como igreja somos o corpo sepultado, mas nós somos o corpo ressurreto. E como corpo ressurreto, flui em nós, por meio do Espírito Santo, a nova vida que há em Cristo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos confirmar com uma vida de igreja fraca, sem poder, uma vida que não mexe com esse mundo. Imagina, se Jesus aparecesse aqui agora desse jeito, não impactaria a gente? Que já lemos esse texto? Agora imagina para esse mundo que nunca viu esse Jesus. Ele nos vê. Nós somos o corpo de Cristo. E por que será que o mundo não fica maravilhado? Por que será que o mundo não cai como morto quando olha para a gente? Por que será que o mundo não fica impactado com esse poder da ressurreição? É porque, por vezes, nós não sabemos a quem nós estamos espelhando, que corpo nós fazemos parte, a quem nós estamos unidos e qual é o poder que flui em nossa vida. Nós somos a igreja dos ressurretos. Um dia ainda seremos, de fato, em corpo ressurretos. Mas hoje, por estarmos unidos a Cristo, já estamos ressuscitando nessa história, nesse tempo, através do poder dele que opera em nós. A igreja de Cristo tem que refletir esse Cristo no mundo. Quando você olha para o restante do livro do Apocalipse, se você tiver curiosidade depois, leia todo o livro, é maravilhoso, belíssimo. Não se assuste com as bestas em números e cores. Se maravilhe com o que Jesus faz e que é claro no texto, ele vence todos os seus inimigos. E olhe como a igreja age. A igreja vence, a igreja prega, a igreja avança. Pessoas se convertem, é claro que a igreja luta e sofre e morre também, mas a igreja, por meio da sua morte, vence também os seus inimigos. Em nenhum lugar você vê uma igreja choramingando, uma igreja derrotada. Você vê uma igreja poderosa e triunfante. Por quê? Porque é o Senhor Jesus ressurreto que está mostrando o seu poder através dessa igreja. Por isso, para terminar, eu quero te desafiar a olhar para esse texto de forma diferente. Olhar para a sua vida hoje como alguém que está vivendo a luz da ressurreição de uma forma diferente. A sua ressurreição um dia ainda vai acontecer. Um dia você ainda vai morrer. Você ainda vai ser ressuscitado um dia, você ainda vai viver um novo céu e uma nova terra. Isso ainda vai acontecer, mas já começou a acontecer. Já começou a acontecer a partir do momento em que você foi unido a Cristo pela fé. Por isso, nós precisamos olhar para esse Jesus e, em primeiro lugar, ficarmos maravilhados com Ele. Adorar esse Jesus. Até mesmo como João fez, em espírito, entrar em um profundo estado de adoração e adorar, e adorar, e adorar esse Jesus maravilhoso. Mas olhar para esse poder glorioso da sua ressurreição e perceber que é esse poder que agora flui na vida da igreja. Mas parece que eu não estou vendo isso. Como que eu vivo isso?
primeiro lugar, se unindo mais a Jesus. Nós não teremos poder espiritual à parte de Jesus. Nós não teremos o poder da ressurreição de Cristo se não vivemos buscando esse poder da ressurreição de Cristo. Você não vai viver como uma pessoa que vive à luz da ressurreição se você vive apenas olhando para a sepultura vazia. Nós devemos olhar para o Cristo glorioso que já saiu da sepultura, que já saiu do crucifixo e que está glorioso com a igreja na sua mão, com o mundo em suas mãos, com a chave do inferno e da morte nas suas mãos. Esse é o Jesus que devemos olhar pela fé. Esse Jesus que deve nortear a nossa caminhada, e não mais o Jesus que estava morto na sepultura ou preso no crucifixo, mas é um Jesus poderoso, glorioso e que vence todos os seus inimigos. E por fim, se você tem medo, e esse mundo dá várias razões para termos medo, olhe também para esse Jesus. Jesus é suficiente para tudo. Ele é suficiente para cuidar de uma igreja que sofre, ele é suficiente para orientar uma igreja que está fraca em poder, e ele também é poderoso para mostrar para você hoje que nada nesse mundo pode te separar dele. Jesus foi até Patmos para tocar no seu amigo mais querido, para lembrar para ele de que ele está vivo e poderoso e que nada pode impedir a sua missão. Se você hoje está com medo do futuro, com medo de doenças, com medo da perseguição, com medo do que for, olhe para Jesus e ouça as palavras de Cristo. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que adoramos. É um Jesus vivo, poderoso, glorioso e que vai voltar. E quando voltar, o mundo inteiro vai cair como morto. Porque esse Jesus aqui é incomparável. Não podemos resistir à glória dele.